Boa noite a todos que estão nos assistindo. Está muito alto esse microfone. Baixou aí? Tá ok? Isso aí. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito estranho ver a igreja vazia de novo. Estava acostumado aí todo sabadão com uma galera. E a gente estava numa reunião de jovens, né? Numa reunião com a liderança. E nessa reunião a gente estava falando sobre um treinamento e a gente estava definindo alguns valores do nosso ministério e entrou uma palavrinha lá que era santidade. E a gente buscando algo para definir o que a gente está vivendo em relação à santidade, o que a gente encontrou foi lá um novo nível de santidade. E a gente falando sobre esse novo nível, cheguei em casa, fui estudar sobre, comecei a ler, buscar alguns vídeos. E me veio a pergunta, né, como separar o santo do profano? Como separar essas duas coisas? E a gente chegou à conclusão que agora, nesse momento, vai ser muito difícil separar, porque é muito fácil ser santo na igreja. Muito fácil ser santo ouvindo só louvor. É muito fácil ser santo só com irmãos da igreja. E agora a gente não está mais aqui dentro das quatro paredes. E a questão onde a gente entrou sobre esse novo nível de santidade é a gente fazer o lugar que a gente está um lugar santo e não um lugar fazer a gente. Então esse é o novo desafio da igreja, você transformar o ambiente que você está agora, não você ser transformado pelo ambiente. Então seja na sua casa, seja no seu trabalho, você distante da igreja, vive uma vida de santidade. Trocar? Vai lá. Tem que fazer um compilado aí de todas as vezes que meu microfone não funciona. Acho que é todo culto de sábado eu tenho que trocar. Fazer um compilado aí, um vídeo. Enfim, sobre a mensagem de hoje, veio o tema lá para mim, Deus recompensa a generosidade. E essa palavra ficou na minha cabeça sobre recompensa. Eu falei, caramba, o que eu vou falar sobre recompensa? Porque ultimamente a gente está muito acostumado assim. A gente está num culto, a gente não, né? A gente vê muito disso. A gente está num culto, inclusive uma história muito engraçada. Quando a gente está no culto, e tem aquele culto do conte a bênção, né? Aí diz que tinha uma galera lá para contar a bênção, algo que recebeu de Deus. Aí foi a primeira mulher, não, porque Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu isso, Deus me deu um emprego novo, amém. Aí vem outro irmão, não, porque Deus me livrou de uma dívida, eu ganhei uma causa na justiça, ganhei isso, ganhei aquilo. Aí chega uma irmã e fala assim, olha, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, Ele me alcançou com a graça, tal, explica lá a obra da redenção na vida dela. Aí o pastor pega e fala, tá, agora conte a bênção. Então a gente tem vivido muito isso ultimamente, a gente tem ouvido muito desse tipo de coisa. E sobre a recompensa que eu quero falar hoje, não é uma recompensa material. Então, estudando sobre isso, sobre essa recompensa, sobre viver para conseguir essa recompensa, eu fui lá, estudei e recuperei algumas das minhas mensagens antigas, dei uma adaptada. E os jovens da igreja já estão craques nessa mensagem já, o pessoal já colocou na cabeça sobre isso, quero compartilhar com você hoje. E para falar sobre isso, eu gostaria de começar falando sobre a oração do Pai Nosso. Eu já falei muito sobre ela aqui. E a oração do Pai Nosso, ela foi dada à igreja de Cristo em resposta ao pedido que os discípulos fizeram a Jesus que ensinassem eles a orar. Então eles foram lá e pediram que Jesus os ensinasse a orar e Jesus responde com a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, a gente consegue ver as prioridades da oração. As prioridades que a minha vida tem que ter para alcançar aquilo que minha oração está pedindo. Mas o que é que minha oração tem que pedir? Porque vida com Deus, uma vida vivendo buscando ser generoso, buscando ter compaixão, amor, deve existir a oração. E os discípulos fizeram essa pergunta porque eles viram nitidamente que aquilo que Jesus recebia de Deus, aquilo que se cumpria na vida de Jesus, tinha relação com o tempo que Jesus gastava em oração. E a oração, o primeiro ponto, nós vamos dizer que ela é uma ação. Quando a gente fala que uma oração é a gente se comunicar com Deus,
Eu comunico através daquilo que eu estou fazendo, eu comunico através das minhas ações e como eu estou agindo e o que as minhas ações têm feito que comunicam algo bom a Deus. Então esse é o primeiro ponto, que a oração é ação e nós devemos gastar energia no exercício da oração, orar o tempo todo. E fervor caracterizou a agonia de Jesus no Getsêmani, onde ele suou sangue. A oração, ela é um exercício de paixão e não de indiferença. Então, quando a gente diz que a gente deve orar o tempo todo, orar sem cessar, estar em constante comunhão com Deus, não deve ser indiferente no nosso dia essa comunhão, mas deve ser um momento de paixão, em que eu gasto de fato energia com aquilo. Fervor, ela é um elemento da oração, o entusiasmo não. A gente tem caído em algumas contradições, porque o entusiasmo também contém paixão, mas é algo diferente do fervor, porque o fervor é aquilo que eu vivo. Não é simplesmente eu falar mais alto, eu falar palavras bonitas, mas é viver em oração. O fervor, ele começa a se tornar entusiasmo quando a mente para de pensar e as emoções saem do controle. Eu viver uma vida de oração, em busca daquilo que Deus tem para a minha vida, não é simplesmente viver de emoções. Eu estar em constante oração com Deus pode produzir muitas emoções, mas isso não caracteriza a minha comunhão com Deus. O entusiasmo é uma tentativa falsa de simular o fervor. E hoje existem pessoas, pastores, líderes, que usam da emoção para fazer com que as pessoas acreditem que elas estão indo na direção certa. Porque nesse culto eu chorei, porque nesse culto o pastor deu uma palavra abençoada para mim, o pastor profetizou algo na minha vida, ele falou que eu vou ter vitória na minha vida financeira, ele falou que eu vou ter vitória nisso e naquilo. E isso produz uma emoção nas pessoas, produz alegria, produz felicidade, e a pessoa às vezes acredita que através daquilo ela está indo na direção da recompensa que Deus tem para ela. E não é essa a recompensa. Há algo santo, algo soberano, no genuíno fervor espiritual, que não pode ser produzido artificialmente. Então, como eu disse, a oração do Pai Nosso, ela traz as prioridades da oração, as prioridades da vida cristã, e o que nós devemos fazer para ir em direção a essa recompensa. E a maneira mais apropriada de começarmos a orar é com a adoração. Primeiro ponto, adoração. Infelizmente, nós só buscamos a Deus quando nós queremos algo dele. A gente está com tanta pressa de falar para Deus as nossas necessidades, o que a gente precisa, o que está faltando, que inclusive Ele já conhece, Ele já sabe o que a gente precisa e o que falta, e omitimos completamente a nossa adoração. Omitir a adoração significa excluir aquilo que dá sentido à oração. Significa excluir o centro da oração. A palavra diz, quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus, inclusive a oração. A oração não é para mim, mas é para a glória dEle. Outra coisa é que é muito fácil a gente ser fervoroso com os nossos pedidos na oração. Mas o grande desafio é a gente orar com esse fervor, adorando a Deus. Quando os discípulos pedem a Jesus que ensine eles a orar, a gente espera às vezes uma resposta um pouco diferente. Porque esse é um dos grandes problemas, a gente não sabe como orar, não sabe como pedir, e eu esperava que a resposta de Jesus para os discípulos naquele momento seria: leiam os Salmos. Em Salmos nós encontramos a oração e o coração de Davi exposto naquele momento, e em Salmos tem vários tipos de oração: oração para adoração, oração de confissão de pecados, oração de gratidão.
E a nossa fraqueza em adoração, ela pode ter duas causas principais. A nossa fraqueza em não conseguir adorar de fato a Deus pode ter duas causas. A primeira é a nossa falta de vocabulário. Muitas pessoas, elas têm declarado que uma das principais razões delas buscarem o dom de línguas é para elas terem algo novo para apresentar a Deus em oração. Elas acham que se elas não trouxerem algo novo, palavras novas, uma forma nova de adorar e de orar, Deus não vai ouvir a oração delas. E esse sentimento de ter que usar sempre as mesmas palavras, de ter que usar sempre a mesma oração, desgasta a pessoa e traz uma certa frustração, porque ele ajoelha e fala assim, caramba, de novo eu vou orar por isso, de novo eu vou usar o mesmo vocabulário. Mas quando a gente vai analisar os salmos, todos eles foram escritos em vocabulário simples, mas um vocabulário poderoso. Porque entra no segundo ponto, do porquê temos fraqueza em adorar. Sofremos não tanto de um vocabulário limitado, mas principalmente de um entendimento limitado daquele que estamos adorando. Ignorância. Nós não conseguimos adorar por ignorância. Nós não conhecemos aquele a quem estamos adorando. Nós não sabemos de quem a gente está falando, o que ele realmente faz por nós, o que ele realmente veio fazer por nós, quem realmente ele é, quais seus atributos. Nossa adoração sofre de falta de conhecimento de Deus. Eu costumo falar com os jovens, para quando a gente vai falar sobre isso, pensar sempre num adolescente apaixonado, que vai escrever uma carta de amor para a menina que ele está apaixonado. E ele começa a escrever, porque ele conhece, ele sabe o que chama a atenção, sabe o que ele gosta, sabe o que dá prazer em escrever aquilo, e ele começa a falar sobre a menina, e escrever, e ele pode até ser tímido, pode até ser meio envergonhado, mas quando ele está apaixonado, ele vira lá um Shakespeare, e escreve um poema maravilhoso para aquela menina que ele está apaixonado, e manda textão no WhatsApp, porque ele conhece, ele sabe de quem ele está falando. Como alguém escreve cartas de amor para um Deus que não conhece. Como nossa boca, nossa mente formam palavras de louvor para um ser supremo, indefinível e indescritível. Deus, ele se revela não somente pela criação, mas pelas páginas da nossa Bíblia. Se a gente quiser saber como adorar a Deus, é só a gente mergulhar nas Escrituras, porque lá vai ter tudo que Ele é, tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele veio fazer, todas as suas promessas. Aí fica muito mais fácil de adorar a Deus, conhecendo a Ele. Se enchermos nossa mente com a palavra de Deus, nossas palavras se tornarão um louvor agradável a Ele, por mais simples que seja. Por que devemos adorar a Deus, então? Porque como seres humanos, esse é o nosso único propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Nossa principal função como ser humano é adorar o Senhor. O segundo ponto da oração é a confissão. E quando eu entro nesse ponto, eu gosto de falar um pouco sobre arrependimento. Porque às vezes a gente acredita que a gente deve confessar os pecados, falar aquilo que a gente fez, só quando de fato a gente acha que fez algo de errado. Mas a confissão é algo diário. O arrependimento é algo diário. Porque se não fosse, Jesus não teria nos ensinado a pedir perdão pelos nossos pecados na oração do Pai Nosso. Todos os dias nós cometemos erros. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós falhamos. A grande questão é orarmos pedindo que Deus produza em nosso coração um verdadeiro arrependimento. O arrependimento não vem de você, vem de Deus que produz isso no seu coração. Porque se depender de nós, a gente não se arrepende.
a gente continua vivendo da mesma forma. E a questão é que existem dois tipos de arrependimento. O primeiro é o arrependimento por atrição. A atrição é um arrependimento falsificado, que a gente não recebe o perdão de Deus. É como uma criança que é pega no pulo, aprontando alguma coisa, olha para a mãe e fala assim: mãe, me desculpa, não me coloca de castigo. A criança não está arrependida do que ela fez, ela está com medo de apanhar. E a atrição é arrependimento motivado pelo medo de ser punido, ou de deixar de ganhar a sua recompensa. O verdadeiro arrependimento reflete contrição, que é uma tristeza profunda por ofender a Deus. Aqui o pecador ele vai se entristecer pelo seu pecado, não por perder uma recompensa, não por perder algo que havia sido prometido para ele, ou com a ameaça de ir para o inferno, com a ameaça de perder a salvação, mas porque ele desonrou a Deus, porque ele entristeceu o coração de Deus. A Igreja Católica Romana usa uma oração de confissão chamada o ato de contrição. É uma oração muito interessante, que diz assim: ó Deus, estou triste de coração por ter ofendido a Ti, detesto todos os meus pecados por causa de Tua justa punição, mas acima de tudo, porque ofendi a Ti, ó meu Deus, que mereces todo o meu amor. Resolvo firmemente, com a ajuda de Tua graça, não pecar mais e evitar a ocasião do pecado. A contrição, ela perdeu o seu significado na nossa geração. Não é muito difícil você convencer uma pessoa que ela é pecadora, porque ninguém diz ser perfeito. E a gente vem com aquela famosa fala: ah, ninguém é perfeito, todo mundo erra mesmo, todo mundo peca, qual que é o problema? Ou então a gente começa a pegar um monte de pecador da Bíblia, Sansão, Saul, começa a ver todos os pecados dele lá, fala assim: ah, eles também erraram, por que eu não posso? E às vezes a pessoa nem fala isso, mas lá no inconsciente dela, lá no fundinho, tem um pouco disso. Ah, eu fiz só uma vez, eu caí só uma vez. E Davi, que errou tanto, que fez um monte de coisa errada, e o meu amigo da igreja, e o meu colega que já fez pior. Isso é um grande problema, porque todos somos pecadores e compartilhamos da mesma culpa. Então a nossa confissão, ela tende a ser superficial. Quando nós lemos a oração de Davi pedindo perdão, ele não se aproxima de Deus com desculpas. Ele não pediu para Deus considerar o momento que ele estava vivendo, passar um pano devido às circunstâncias que o levaram a pecar. Davi não procurou minimizar a gravidade de seu pecado. Davi não tentou justificar o seu pecado. Em outras palavras, Davi acreditava que Deus estaria sendo justo se não lhe desse nada a não ser punição completa. Ele entendeu o elemento crucial da confissão e do arrependimento: dependência total da misericórdia de Deus. Não havia nada que Davi pudesse fazer ou dizer para desfazer o que ele tinha feito. Ele já tinha feito, não tinha nada, não tem como compensar o erro, não tem como compensar um pecado, não tem como você vir e servir na casa de Deus para compensar um erro que você cometeu, ou para receber uma recompensa, ou para acrescentar algo de Deus na sua vida, a não ser a misericórdia de Deus. Somos devedores incapazes de pagar nossa dívida com Deus. Quando pecamos, nossa única opção é o arrependimento verdadeiro. Sem isso, não há perdão. O terceiro ponto que nos leva a caminhar em direção ao que Deus tem para nós é a ação de graças. A ação de graças, ela tem que ser uma parte da nossa vida de oração e da nossa vida como cristão. Deve estar ligada diretamente com aquilo que a gente pede a Deus.
A Bíblia diz que devemos nos achegar a Deus e lhe apresentar nossos pedidos com ações de graça. Ação de graça é um reconhecimento de Deus e de seus benefícios para nós. E ingratidão é um problema sério. Honra e ação de graças são coisas diferentes, mas não estão separadas. Porque Deus é honrado por ação de graças e desonrado pela falta dela. E existe aquela história do encontro de Jesus com os 10 leprosos, onde só um volta para agradecer. E eu vejo muitos pregadores falando sobre essa passagem como um problema de ingratidão dos 9 que não voltaram. E eu não acredito que esses 9 tenham ficado ingratos com o que aconteceu. Eles eram leprosos, Jesus foi lá, curou eles. Com certeza o sentimento de gratidão invadiu o coração dele, com certeza. Pode ser a pessoa mais horrível do mundo, mas eles ficaram gratos, pode ter certeza disso. Mas a questão aqui não é gratidão, mas a falta de ação de graças. Uma coisa é alguém se sentir grato, outra coisa é expressar isso. Todas as nossas orações devem incluir a ação de graças. Como leproso, a gente deve parar, voltar e agradecer por tudo que Deus já fez na nossa vida. Se Deus jamais nos desse outro contato com a sua glória, se Ele não fizesse mais nada de bom na nossa vida, se a gente vivesse numa completa miséria, no fundo do poço, perdido, sem ninguém por perto, mas ainda assim a gente ter a presença de Deus, ainda assim a gente deve ser eternamente grato. Mesmo sem ter nada, ou ninguém por perto. Ainda assim, a gente seria obrigado a gastar o resto da nossa vida, mesmo na miséria, o agradecendo por tudo o que Ele fez na nossa vida. E o último ponto que está completamente ligado com a ação de graças, são as suas petições, aquilo que você pede a Deus, o que você tem pedido a Deus. E a gente pensa, com um monte de gente passando fome, será que é errado eu pedir ou orar por um carro novo? Com um país nessa situação que está, será que é pecado ou errado eu orar pedindo para um tapete novo na sala? Ou para uma televisão nova? Ou os jovens estão assistindo um videogame, uma namorada? Com tanto problema, com tanto caos no mundo, será que é errado? No entanto, Deus que cuida do caos do mundo, das barrigas vazias do mundo, é o mesmo Deus que se interessa pelo seu carro novo, pela sua casa, pelo seu relacionamento. O que importa para nós talvez seja importante para Deus também. Se a gente não tem certeza a respeito do nosso pedido, a gente tem que contar isso para Deus. A gente não precisa ter medo da reprovação de Deus, contanto que no mínimo a gente esteja buscando a sua vontade em determinada situação. Nada é grande demais ou pequeno demais diante de um Deus em oração, desde que você tenha certeza de que não é algo contrário à vontade dele. Um exemplo bem absurdo aqui, você pedir para Deus que te torne um ladrão competente. Você está lá fazendo um negócio tudo errado na empresa, uma negociação que não procede, que não é correta e legal, e você pede a bênção de Deus nisso que você está fazendo. Aí não dá. Mas uma pergunta que a gente sempre faz é, e se nossas orações parecem não ser respondidas? E se aquilo que a gente busca como recompensa de Deus parece não estar acontecendo? Eu tenho feito tudo, eu tenho adorado, eu tenho me arrependido, eu tenho sido grato, demonstrado gratidão,
E se aquilo que eu peço, aquilo que eu espero como recompensa não está acontecendo? E há várias razões para a gente ficar frustrado em oração. A primeira é que a gente ora por coisas vagas. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre namoro, relacionamento, e falando, não, que eu quero uma menina assim, tal, não sei o quê, e estamos orando para Deus aí dar uma namorada para a gente. Aí ele falou, mano, uma coisa que eu faço é, eu deixo bem detalhadinho assim, o que eu quero. Eu quero que seja assim, tal, desse jeito, que faça isso, que curta isso, que ouça aquilo, que faça isso na igreja. E a gente coloca lá o checklist. Aí vem a resposta, aí tem o gabarito, né? Que você fez lá o checklist, com a resposta ali. Mas se você não ora especificando, não tem como você saber se é a resposta de Deus. E isso em todas as coisas da vida. Se você pede a Deus que Ele atinja um vizinho seu, um familiar seu em oração, você tem que especificar isso para Deus. Às vezes a gente ora e fala assim, Deus, converte meu bairro inteiro. Como que você vai medir isso? Como que você vai ver essa resposta acontecendo? Agora se você pede, Deus, esse meu amigo, ele está passando por isso, está acontecendo isso. Mas a gente ora vagamente. Ou então aquela famosa oração do almoço, né? Senhor, vem abençoar aqueles que não têm o que comer. Como que você vai saber que a sua resposta, que a sua oração está sendo respondida? Agora, se você orar pela comunidade que você vive, para que Deus seja a resposta e traga suprimentos, traga aquilo que eles necessitam, você consegue ver essa resposta. O problema é que a gente tem preguiça. Comece a especificar a sua oração, comece a detalhar a sua oração para Deus, porque Ele quer ouvir isso de você. Eu tenho certeza que você vai passar mais de meia hora orando no seu quarto, porque tem gente que não consegue orar 5 minutos, e já não tem mais o que falar. É porque ora por coisas vagas. O segundo ponto é que estamos em guerra com Deus, por isso que a gente se frustra em oração. Deus ouve quem o ama e quem o obedece, Ele não ouve os ímpios. Às vezes você está preocupado com uma resposta de uma oração que você tem orado pra caramba e pedido por aquilo, mas como que está a sua vida diante de Deus? Será que Deus tem de fato escutado as suas orações? O terceiro ponto é que somos impacientes. Quando a gente ora pedindo por paciência, a gente ora e espera que essa resposta venha na hora, né? A paciência que a gente tanto pede. Mas é muito comum o pedido demorar para acontecer. Eu estava lendo um livro de um pastor, que ele orava para Deus que ele fizesse na Califórnia, se eu não me engano. Ele estava com uma igreja lá, ele pedia para Deus, para que Deus tocasse o coração dos jovens daquela cidade. E ele pedia, e ele estava numa determinada igreja na Califórnia, e não aconteceu nada ali. Então ele é enviado para outra igreja, se eu não me engano, Vineyard, e ele está lá, e já tinha passado 25 anos que ele tinha pedido isso para Deus. E quando ele está nessa igreja e as coisas acontecendo, e os jovens daquela igreja se entregando de fato a Deus, a filha dele chega e fala assim, pai, a oração que o Senhor tanto fez durante tanto tempo, o Senhor está respondendo agora. Mas a gente exige atos imediatos de Deus em troca da nossa fidelidade. Se Ele demora, a gente fica frustrado. Ou então a gente fala assim, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Aí a gente fica esperando, aí a gente faz o contrário, né? Deus, eu vou fazer isso para o Senhor me dar isso. Aí a gente faz, e cadê? Porque a gente não tem paciência. E o quarto e principal, que eu queria conectar com o tema sobre recompensa, é que a gente tem memória curta. É muito fácil a gente esquecer os benefícios, dons dados pela mão de Deus na nossa vida. Comece a olhar tudo
o que você tem, tudo o que você já teve, tudo o que você já fez, tudo o que você planeja fazer. O cristão deve lembrar do que Deus fez e não exigir nada de novo a cada hora. Comece a lembrar de todas as recompensas, que na verdade não são recompensas, porque não merecemos, que Deus já fez em nossa vida, que Deus já nos deu. Comece a lembrar de tudo. E mesmo que Ele não faça mais nada, a partir de hoje, mesmo assim agradeça. Mesmo que Ele não faça mais nada, nós temos motivos o suficiente para sermos eternamente gratos por tudo que Ele fez. Ele nos criou, Ele nos deu vida, Ele nos livrou da morte, Ele nos ensina. Além de tudo isso, Ele nos deu família, Ele nos deu casa, Ele nos deu amigo. A recompensa que a gente tanto busca é estar na presença de Deus. Não há outra coisa. Não há nada melhor, não há nada que a gente possa querer mais. E como a Bíblia diz, a gente não sabe o que pedir, nem como pedir. Mas nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe a hora certa do que a gente precisa, Ele sabe de tudo da nossa vida. Então, para você atingir essa recompensa de estar na presença de Deus, ter esse sumo sacerdote ao seu lado, intercedendo e cuidando de você, adore a Ele. Peça que Ele produza arrependimento no seu coração, seja grato e demonstre ações de graça. E lembre-se, tudo isso é manifestado com ações. Você precisa agir, você precisa fazer. Não basta ficar parado esperando. Olhe quem está do seu lado, veja o que a pessoa precisa. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode contribuir, contribua. Se você pode abraçar, abrace. Se você pode fazer 1 milhão de coisas por essas pessoas, faça. Quando adoramos a Deus, nós somos recompensados. Quando a gente se arrepende, nós somos recompensados. Quando honramos a Deus, nós somos recompensados. Quando somos gratos, quando demonstramos ações de graça, nós somos recompensados, demonstrando a glória de Deus. A glória de Deus em nosso meio é a maior recompensa que a gente pode ter. Gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, para a gente finalizar essa mensagem. E que você possa orar, para que Deus te conduza para a direção certa, para a recompensa certa. Que Ele possa produzir isso no seu coração. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos ensinar através da oração do Pai Nosso, Pai, as prioridades da nossa vida. O que nós devemos fazer para atingir essa tal recompensa que tanto buscamos, Pai. Como está escrito em Romanos, a gente está correndo essa corrida, que por muitas vezes é agonizante, frustrante, porque não vemos as respostas, mas a gente continua, porque sabemos que vai valer a pena, porque estamos focados na alegria que nos é proposta, Pai. A alegria da Tua glória, da Tua salvação, Pai. Então que o Senhor venha nos devolver isso, Deus. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor possa produzir o verdadeiro arrependimento no nosso coração, e que o Senhor nos dê um coração grato e generoso, Pai. Que nós possamos saber demonstrar graça na Tua casa, com as pessoas, com aqueles que o Senhor nos envia, Pai. É isso que eu peço, e que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, pois o Senhor sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, amém.